Meus irmãos, nós estamos diante de um texto aonde a palavra de Deus vai nos trazendo a história do profeta Isaías. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 6, Isaías, irmãos, ele é conhecido como aquele profeta que aponta os erros das pessoas e esquece dos seus pecados. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías ele vem nos mostrando que Deus é um Deus, irmãos, que julga, mas que às vezes, irmãos, nós que profetizamos como Isaías profetizava, nós que pregamos como Isaías pregava, nós, irmãos, que louvamos como Isaías louvava. A Bíblia, ela diz que Isaías, irmãos, apontava o erro das pessoas e esquecia dos seus erros. Só que no capítulo de número 6, Isaías, irmãos, ele recebe um chamado para a sua vida. E o chamado de Isaías no capítulo 6 foi um chamado para missões. Aleluia. Um chamado profético, aonde a palavra de Deus disse no capítulo 6 que no ano em que morreu o rei Urias. Quem era o rei Urias? O rei Urias, igreja, era o rei, um dos reis mais famosos que existiu naquela época. Urias era tio de Isaías. E Urias morreu, irmãos. E Urias ele morreu de uma maneira que não agradava a Deus, de uma maneira que ele desobedeceu a ordem do Senhor de andar em retidão com Cristo, com Deus. E a Bíblia vai dizer que Urias, irmãos, ele começa seu reinado construindo, irmãos, catatumbas, armas de guerra que nenhum rei ainda tinha construído. Só que a Bíblia diz que ele, irmãos, começa a desagradar a Deus. Urias começa a entrar num caminho que não agradava o Senhor. E Urias, irmãos, ele é arrancado do trono, porque Deus arranca do trono, Deus arranca, irmãos, da posição todos aqueles que se levantam, irmãos, e não cumprem o seu chamado. Urias, irmãos, não cumpriu o chamado de Deus, e Deus arranca Urias da posição de rei. E Isaías, irmãos, escreve no ano que morreu o rei Uzias. Ele disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ou seja, no ano, irmãos, que ele perdeu o seu parente Urias, no ano que perdeu o rei Urias, Isaías começa a receber revelações da parte de Deus, irmãos, que ele ainda não tinha recebido. Deus, irmãos, leva Isaías até o céu. Isaías começa a receber uma revelação de Deus e um chamado. E o chamado de Deus, ele é específico. O chamado de Deus, irmãos, não deixa dúvida. O chamado de Deus não deixa dúvida. E Deus tem um chamado para cada um que veio até essa noite. E Deus quer que você cumpra esse chamado dele na sua vida. No capítulo 6, Deus fala assim: Isaías, ele vê o céu. Ele vê o céu. E ele vê, irmãos, serafins voando. Imagina Deus te pegar aqui agora e levar você lá no céu. O céu o trono de Deus é assim. Deus está no trono. Deus está no trono. E diante de Deus, irmãos, tem anjos adorando a Deus por toda a eternidade. Não é uma adoração de 2 horas, presbítero. Não é uma adoração de meio-dia. Não é uma adoração de um dia. Mas é uma adoração, irmãos, eterna. Aleluia.
anjos que foram levantados por Deus para adorar o Criador. Anjos que foram levantados por Deus para estar diante do trono, com 6 asas, 2 cobriam seus pés, 2 cobriam seu rosto, e 2 voavam, e das suas vozes uma voz saía dizendo: Santo, 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 Santo. Essa voz ela não para lá no céu, porque é uma adoração contínua, e a igreja precisa entender que a partir do momento que Deus entra, chama você para entrar nesse culto, a adoração ela não pode parar. A sua voz, irmãos, é uma voz que adora, uma voz que adora o Criador, uma voz que adora o Libertador, uma voz que adora o nosso Rei, uma voz que adora Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! E essa voz dizia: Santo. Os anjos, irmãos, cobriam os pés, sabe por quê? A Bíblia diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho do Senhor. Cobriu os rostos, sabe por quê? Ninguém pode ver a glória de Deus e continuar vivo. É Deus dizendo: ei, mesmo que você não me veja, eu estou no meio da igreja e você pode me sentir. Se você pode sentir Deus aí, adora Ele, glorifica Ele, bendiz o nome dEle, diga que Ele é santo, que Ele é Rei, que Ele é Senhor. Então adore a Ele, igreja do Senhor. Nós viemos aqui para isso. E a voz dizia: Santo, Kadosh, 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 que é santo, 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 santo. Irmãos, parece que eu estou no céu, e parece que eu vejo a adoração daqueles anjos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está contemplando a adoração da igreja essa noite. Por um minuto adora Ele, por um minuto glorifica o nome dEle. Aleluia! Enquanto você adora, Ele visita a tua vida neste lugar. Aleluia! Diga que Ele é santo, diga que Ele é Rei, diga que Ele é Senhor, diga que Ele é teu Senhor e Salvador.
cantar uma canção. E se eu estivesse lá, eu declarava para o meu Deus assim: a Ele a glória, a Ele a para sempre, amém. Mais uma vez, a Ele a sempre, amém. Aleluia, aplauda Ele. A Bíblia vai dizer que sai uma voz do céu dizendo assim: a quem enviarei? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Essa voz ainda soa nos quatro cantos do mundo, porque Deus ainda chama pessoas para uma chamada que você talvez nunca pensou na sua vida. Isaías, ele recebe aquela chamada, mas Isaías, irmão, só sabia apontar, julgar, mas ele apontou para ele e falou assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a palavra de Deus diz, irmãos, e Deus começa a trazer, aleluia, Deus começa a trazer, pode deixar. Deus começa a trazer revelações a Isaías. E as revelações que Deus trouxe a Isaías dizia assim: olha, Isaías, vai e diz. Deus não quer que você saia daqui hoje da mesma maneira que você entrou. Deus quer que nós saiamos daqui diferentes, igreja. Deus não quer que nenhum de nós entre num culto desse e saia da mesma maneira que nós chegamos. Porque muitos entraram aqui desanimados, mas Deus está colocando ânimo. Glória a Deus! Muitos entraram aqui dizendo assim: será, Deus? E Deus está te dizendo assim: olha, descansa. Pode deixar. Descansa. Porque eu sou teu Deus. Sou eu que te ajudo, sou eu que te socorro, sou eu que te sustento, e sou eu que estou no controle da sua vida. Irmãos, Isaías recebe o chamado de Deus e Deus fala: vai, Isaías. Ou seja, Deus, irmãos, falou com Isaías: por mais que o céu é bom, por mais que está no céu é bom, por mais que está aqui é bom, Deus, ele tem uma missão para você, Isaías. E Deus, irmãos, me trouxe aqui para te dizer que Deus tem uma missão para cada um de nós que estamos aqui. Deus, irmãos, Ele não quer que nós continuamos da mesma maneira que nós chegamos aqui. Pastor, mas eu estou ruim. Não, mas nós precisamos melhorar mais. E Isaías, irmãos, ele recebe um chamado e ele começa a profetizar diferente. E a profecia de Isaías, irmãos, era uma profecia revelada sobre o futuro. Isaías começa a profetizar, e ele começa a dizer, irmãos, que viria um nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele seria maravilhoso,
um Deus conselheiro, um Deus forte, um Deus que será príncipe da paz. Isaías profetiza isso, irmãos, algo que iria acontecer muitos e muitos anos depois. Mas a Bíblia vai dizer que Isaías, irmãos, ele começa a trazer uma palavra profética a um povo rebelde. Isaías começa a profetizar para esse povo dizendo: conserta, muda, sai desse caminho, porque Deus vai trazer justiça, Deus vai trazer paz, mas o momento que você se arrependerem. O povo, irmãos, tinha um hábito na época, um hábito interessante. Eles tinham um hábito de pegar sua veste. O povo se humilhava assim, ia para a praça pública e pegava sua veste aqui, rasgava, e falava assim: Deus me perdoa. Rasgava as vestes e faziam jejuns e dizia: eu estou em jejum por ti, no meio da praça. Deus, eu estou aqui, Deus, me humilhando diante de ti. Deus, irmãos, estava olhando para aquilo. Para alguns era bonito ver aquilo, porque falava assim: olha, é religioso demais, é santo demais. Mas para Deus, Deus estava dizendo assim: por fora está bonito, mas por dentro não tem sinceridade. Deus está querendo ver, irmãos, a sinceridade nossa diante dele. É muito fácil eu rasgar o que está por fora. Deus quer que nós rasguemos o que está por dentro. Deus quer que você, irmãos, entenda que Ele quer o seu coração. O seu exterior é bonito, deve ser tratado, deve, mas Deus quer que hoje nós rasguemos o nosso interior diante dele. É noite de nós, irmãos, nos prostrarmos diante de Deus. E Deus dizia assim: ei, esse jejum que vocês fazem, eu não estou recebendo. Nós estamos numa campanha de jejum. Jejum, irmãos, não pode ser feito de qualquer maneira. Existe um jejum que agrada a Deus. Eu não posso jejuar por jejuar. Eu não posso deixar de comer por deixar de comer. Eu tenho que entender que o jejum é um processo, que eu preciso entender que não deve ser feito de qualquer maneira. E ele começa a dizer: como que vai ser o jejum? Esse jejum, vocês não vão mais rasgar o que está por fora, mas vocês vão rasgar aquilo que está por dentro. Aleluia! Deus estava dizendo assim: eu preciso que vocês rasguem o coração diante de mim. Eu preciso que vocês se arrependam verdadeiramente aí dentro, porque por fora vocês parecem que se arrependem, mas por dentro continua o pecado, continua o egoísmo, continua o sentimento que não agrada a Deus. E eu gostaria, irmãos, hoje de falar sobre jejum. O jejum que agrada a Deus é o jejum, irmãos, que te aproxima de Deus, mas não te afasta dos irmãos. O jejum que agrada a Deus é um jejum que você chega diante de Deus, mas você também caminha junto com seus irmãos. Não entendi, pastor. Deus não recebe jejum. O que a Bíblia fala? Deus nos ensinou uma oração do Pai Nosso. Ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui é interessante. Perdoa a minha dívida, mas eu também tenho que perdoar o meu devedor. Aleluia. Se você faz jejum, irmão, mas você está brigado com seu irmão, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, Deus não recebe seu jejum. Tem gente que fala assim: estou no processo de jejum. Ele dentro de casa está xingando. Deus não recebe esse jejum. Vem para a igreja, faz um jejum, até vim para a igreja. Mas Deus está dizendo assim: ei, eu vou receber esse seu jejum na hora que você perdoar aquele que ficou lá. Na hora que você liberar perdão. Deixa esse pouco aqui. Eu vou liberar, eu vou aceitar seu jejum no momento que vocês entenderem que antes, irmãos, da minha vida chegar no altar de Deus, antes da minha vida chegar no altar de Deus, antes da minha vida chegar no altar de Deus, as minhas obras chegam primeiro.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ou seja, Isaías estava dizendo para o povo: ei, é tempo de vocês consertarem os seus caminhos, para que a glória que Deus me mostrou lá, Deus possa derramar sobre as suas vidas. Aleluia. Então, irmãos, Deus está dizendo, e eu gostaria de ir lá no capítulo 58, para a gente terminar aqui. No 58 ele fala assim, eu vou separar alguns versículos aqui. No versículo 9 ele fala assim, olha: então clamarás e o Senhor te responderás. Irmãos, se eu faço um jejum que agrada a Deus, eu clamo e Deus me responde. Só que tem hora, irmãos, que a gente ora, jejua e Deus não responde. Sabe por quê? Porque tem algo na nossa vida que precisa ser consertado. Tem algo em nossa vida que precisa ser restabelecido, que precisa, irmãos, ser modelado, ser consertado na nossa vida. O que a pastora Cisane disse? Que nós precisamos descer a casa do oleiro, para que Deus possa, irmãos, trabalhar na nossa vida. A casa do oleiro, irmãos, sabe onde que é? É no lugar que Deus, irmãos, vai nos amassar. Às vezes a gente não entende o processo que a gente passa. Por que a gente passa por certas lutas? É porque Deus, irmãos, Ele quer um conserto na nossa vida. Aleluia. Deus fala com nós nessa noite. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, como foi pregado. Aleluia. E Ele fala assim: vocês vão gritar. O povo gritava, e Deus estava falando assim: o seu grito não está chegando aqui no céu. Não é gritar, irmãos. A voz pode sair, mas o sentimento aqui precisa ser puro. A adoração precisa ser pura. Eu não posso subir aqui e adorar a Deus simplesmente para aparecer para a igreja. É muito fácil eu chegar aqui e ter uma voz bonita, tocar bem. A igreja vai achar bonito o louvor, mas se não chegou lá, de nada adianta. Porque a partir do momento que o meu louvor chega lá, a resposta de Deus, ela desce aqui. E hoje, irmãos, eu posso entender que Deus está visitando a vida de cada um de nós. Ele fala assim: vocês vão gritar e vai dizer: eis-me aqui. E acontecerá isso, se retirares no meio de ti o jugo. Ou seja, irmãos, existe um jugo que às vezes nós carregamos, que Deus precisa arrancar de nós, e é só Ele que pode fazer isso. Um jugo chamado pecado, porque quando você, irmãos, está louvando a Deus, está na igreja se rendendo a Cristo, rasgando a sua alma diante dele, você está dizendo: Deus, enquanto eu te adoro aqui, eu sei que o jugo está sendo tirado das minhas costas. Irmãos, às vezes a gente chega na igreja, igual hoje eu cheguei cansado aqui, muito cansado. A gente chega e entra aqui, só Deus e você sabe como você chegou aqui. Mas quando você sai leve. Bem, sabe por quê? Porque você entra com um jugo pesado, mas Deus tira de você todo o jugo pesado e coloca o jugo dele, a presença dele, o amor dele, a graça dele. Então hoje você sai daqui renovado em nome de Jesus. Versículo 11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente. Ou seja, Deus não vai te abandonar. Amém. Mas você precisa ser sincero diante de Deus. Aleluia. E ele diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará sua alma em lugares secos. Sabe o que é isso, irmão? Tem hora que a gente está igual a terra seca. Já viu a terra seca? Toda rachada. Igual o calcanhar nosso na época do frio. Todo rachado. Terra seca. Verdade. Às vezes a gente, irmãos, está igual a terra seca, precisando de água. Para quê? Para trazer vida. Então, irmãos, nós estamos talvez vivendo um período difícil na terra. E às vezes as rachaduras vêm, sabe, as cicatrizes vêm. Preocupa não. Deus está enviando uma chuva. Glória a Deus. Deus não vai desamparar os seus. Se você é fiel a Deus, Deus não te desampara. Amém. Deus não te desampara.
Pastor, cheguei aqui passando por luta. Deus está contigo nessa luta. Oh, aleluia. Pastor, cheguei aqui passando por batalha espiritual. Deus está te dizendo: ei, eu estou na frente dessa batalha. E ele diz assim: olha, para a gente quase finalizar. E fortificará os teus ossos. Sabe o que é um osso fraco, irmãos? A pessoa que tem problema nos ossos, ele não consegue nem andar direito. A dor é tanta. É verdade. A dor é tanta que não consegue nem andar. Mas a Bíblia diz que Deus vai trazer força. Sabe o que é isso? Quando a pessoa dá alguma enfermidade nos ossos, ela tem que tomar vitamina para fortalecer os ossos. E deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós estamos fracos, irmãos, sem força. A perna está cansada. Os braços, não aguenta nem ficar assim. Está igual Moisés quando a Bíblia diz que o povo de Deus foi guerrear e ele levantava as mãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Moisés teve a ajuda de Josué, dos seus servos, para que a mão dele continuasse assim. A vida nossa também não é diferente. Você talvez entrou aqui cansado, fraco, dizendo: Deus, me ajuda. A força que nós precisamos, ela vem de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ou seja, a força nossa, irmãos, não vem de nós. Presbítero Antônio, irmãos, a força não vem dele. Eu venho te dizer, a força sua vem de Deus. Se não fosse a Deus na sua vida, você nem aqui estaria. Você só está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você veio caminhando porque Deus te sustentou até aqui. E eu profetizo que Ele vai continuar te sustentar. Versículos, aqui está uma pregação até meia-noite. Diz assim, olha, aleluia. Diz assim, ó, olha aqui. E serás um jardim regado. Sabe o que é jardim regado, irmãos? Jardim regado é um jardim que tem água com abundância. Aleluia. Ou seja, existe água para molhar aquele jardim todos os dias. Esse jardim, irmãos, fala da nossa vida. E ele diz assim: como um manancial cujas águas não faltam. Essa água, irmãos, representa Jesus, porque é o mesmo Jesus que encontrou com a mulher num poço tirando água. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, se tu soubesse quem eu sou, você me pediria água e você nunca mais teria sede. Talvez hoje você entrou aqui com sede, mas hoje Deus quer saciar tua sede nesse lugar. Como que está seu coração hoje? Hoje Deus quer que nós rasgamos nosso coração na presença de Deus. Glória a Deus. O meu está mais ou menos. Você, quem está com o coração bom, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus.